Olá, estamos começando De Boa com a Diferença, o nosso podcast querido de todas as horas. Esse podcast só existe porque nós temos o apoio da Verbo Educacional, nossa parceira na área da educação, que acredita que incluir é de boa e excluir é que não dá mais. Eu me chamo Maria Ângela Posa, sou pós-doutora em educação e acredito muito nas pesquisas que envolvem os processos inclusivos. Acredito na escola e numa sociedade inclusiva. Hoje, o nosso episódio é muito especial, porque a minha colega não está aqui do meu lado, ela está na minha frente, a Carlinha. A Carlinha, hoje, vai ser entrevistada para vocês conhecerem um pouquinho mais da história da Carla, de todos os passos que ela deu, envolvendo a educação especial, envolvendo os processos inclusivos, até a chegada de ser uma professora universitária, que é um sonho muito grande, né, Carlinha? É um prazer te ter aqui. É coisa boa. Do lado de cá. É muito bom, né? Conta as histórias, conta a nossa vida. Isso é importante para vocês acompanharem, porque parece que chegar num podcast, chegamos e vamos entrevistar. Não, tem uma trajetória importante que valoriza o nosso caminhar. Então, por isso que tu está aqui, Carlinha, comigo hoje. Olhar para dentro da história da gente é importante também, né? É, muito valioso. E para isso, eu quero que tu conte da tua trajetória, Carla. É um prazer te ter aqui. Tanto do meu lado, como minha parceira, como minha amiga. Tá? Esse sonho ele só existe pela parceria da Verbo, né? E também pelas nossas decisões dos cafés, acreditando cada vez mais que a gente poderia fazer algo diferente, levar pessoas diferentes, para cada vez trazer a inclusão, os processos inclusivos de uma outra forma, com uma leveza, trazendo as dificuldades, mas pontuando aquilo que a gente pode melhorar. E por isso que agora a hora é tua, esse podcast é teu. Vamos lá. É bom a gente trabalhar de forma colaborativa, né? Eu acho que isso é importante a gente marcar. Quando a gente encontra alguém que tem o mesmo sonho, né, e luta pela mesma coisa, e a gente consegue ficar junto, né, e pensar propostas juntas, a gente consegue fazer coisas, né? Sim. Devagar, com calma, tranquilidade, né? Mas a gente consegue construir coisas. A Carla um pouquinho mais rápida que eu. Acelera. Vamos lá. Mas é bom, tem uma área, tem alguém que é tecnológica, tem alguém que é mais da produção aqui, mas acho que a diferença, ela equilibra, né? Equilibra, a diferença é equilíbrio. É o equilíbrio, né? Então, conta um pouquinho da tua trajetória, porque a Carla é educadora especial, ela é a pedagoga especial, ela tem algumas especializações que venham complementar essa pedagogia da educação especial, como psicopedagogia, professora de AE, professora do ensino superior, formadora, essa formadora que dá toda a capacidade para os professores entenderem um pouquinho que os processos inclusivos vêm dessa educação especial. A Carla é mestre em educação, ela é doutora em educação, ela é pós-doutora em educação, totalmente voltado para a educação especial e esses processos inclusivos. Tem uma trajetória riquíssima, mas, como a gente fala, além dos títulos, nós temos a sensibilidade desse olhar inclusivo. Então, é o momento de contar essa trajetória bonita que tu tens, que eu conheço, e que agora o público também vai conhecer. Bom, então vamos lá. Eu acho que falar da minha história enquanto professora e pesquisadora, eu preciso voltar atrás e falar da minha história como aprendente. Por que eu me aproximo da educação e por que eu me aproximo da educação especial, né? É uma história que eu gosto muito de contar. E só é possível contar essa história porque eu tenho uma mãe muito potente, né? Que, sem ter feito uma faculdade, tem muito conhecimento, assim, né? Quando eu tinha 5 anos, Mari, nasceu meu irmão. E eu sou a filha do meio, né? E quando a minha mãe engravidou de mim, meu pai queria muito um menino. Então, tu imagina toda uma gravidez em que ele passou desejando ter um menino e nasceu eu. Eu dizia que eu era a filha mais menina que ele tinha, mais menino que ele tinha, né? Subia em árvore, chutava pedra, fazia tudo aquilo que um menino normalmente fazia. Com 5 anos, a minha mãe engravidou de novo. E teve um menino. E toda criança tem ciúmes do irmão. Sim. E eu tive muitos ciúmes dele. Passei por muitas dificuldades, assim. E isso levou em mudanças na escola. Sim. Então, pensa um Tasmania.
Eu no jardim de infância. Eu fiz horrores. De rasgar material, de tomar banho nas pias, de comer terra. Horrores. A escola chamou minha mãe e disse para minha mãe que eu estava psicotizando. Nossa. E a minha mãe, todo o conhecimento materno, disse, olha, eu acho que o problema é só o irmão que nasceu. E que ela não está se dando muito bem com esse irmão, está sofrendo, né, com esse nascimento. Conversou com o meu pediatra, né, e há muito tempo atrás, porque os cabelos brancos são da idade, né, existia nas escolas aqui uma equipe médica dentro das escolas. E essa é uma escola de renome aqui em Porto Alegre, né. O meu pediatra fazia parte dessa equipe. E ele disse, bom, eu conheço a família, agora eu quero que faça uma testagem com ela. E aí eu passo na educação infantil isso, eu passo por várias testagens, né, e eu não, como o cérebro da gente protege a gente, né? Sim. E por isso que fui buscar neurociência depois como área de estudo. Eu não me lembro de nada. Dos meus 5 anos até os 7, por ali, eu não tenho nenhuma memória. Sim, bloqueou. Bloqueei, o cérebro protegeu. Né? Porque quando a gente sofre, o cérebro cria memórias para proteger a gente. Eu digo que a minha mãe é meu HD externo. Quando eu tenho flashes, eu preciso ligar para ela e perguntar, mãe, isso é verdade ou isso é uma história que meu cérebro inventou? Algumas coisas são verdades, outras eu inventei uma história. Para poder dar conta, né, daquele momento. Sim. E daí eu me lembro, e depois de mais velha, né, conversando com a mãe, eu consigo lembrar assim, de algumas cenas sentadas numa sala, fazendo alguns desenhos, né, montando um quebra-cabeça com uma outra pessoa. Muito claro o desenho de uma família. Então, que eu desenho meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, cachorro, papagaio, periquito, passarinho. E alguém me pergunta, mas não tem uma outra criança na tua casa? E eu viro a folha e desenho uma bolinha bem pequenininha num cantinho da folha, né? Bom, passo por esse processo, chamo a minha mãe, pedem desculpa, né? Dizem para ela, realmente, não é isso, né? Ela está só negando realmente o nascimento do irmão, vamos trabalhar em relação a isso. Mas ficou uma marca, né? Claro. Ficou uma marca de falta de acolhimento, né? Sim. E isso me acompanhou durante um tempo, né? Então, tive uma dificuldade de alfabetização, fui me alfabetizar muito mais tarde do que todo mundo. Hoje, sou uma leitora ávida, né? Não tem um livro que não cai na minha mão que eu não saia lendo em 3, 4 horas. Mas passei por uma dificuldade. E isso vai te moldando, assim, né? Sim. E aí, um pouquinho mais velha, lá para uns 7, 8 anos, na minha rua morava um menino que tinha deficiência intelectual, irmão de um colega de brincar de rua, assim. E esse menino se encantou por mim. A gente estabeleceu uma relação, assim, muito parceria. Ele saía da casa dele, dava volta na quadra para vir chamar meu nome na frente de casa para brincar. Então, eu vivi na infância momentos importantes de exclusão e de inclusão. Na frente da minha casa tinha uma menina da minha idade. A minha mãe conta que eu ficava sentada na janela, olhando para a casa da frente, e essa menina só saía pelo portão dos fundos. Ela não estudava na escola do bairro, não estudava em lugar nenhum. Nunca brincava. Só saía pelo portão dos fundos. Esse portão dos fundos me marcou muito. Sim. Porque quando eu resolvo ser professora, eu sempre dizia, eu quero ser professora para essas crianças. E um dos compromissos que eu faço comigo mesma os meus alunos jamais sairão pela porta dos fundos de lugar nenhum. Que forte. Ou a gente entra pela frente, ou então a gente nem entra porque esse lugar não nos merece. Então, isso para mim marcou muito, né? Acho que ali começa a minha trajetória. Sim. De querer ser professora, não uma professora qualquer, eu queria ser professora para essas crianças, né? No tempo que ainda existia esse curso, né? Pedagogia e Educação Especial, eu sou uma professora em extinção, né? Dinossauro em extinção, como eu digo, porque hoje não tem mais essa formação, né? Tem em Santa Maria ainda, na UFSCar, em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, por exemplo, não tem mais, né? Enquanto pedagogia, né? E aí eu vou fazer magistério, né? Vou trabalhar lá na vila, com aqueles estudantes que ninguém queria. Minha primeira turma, né, de trabalho é uma 2ª série em que eu chego na escola, e quando eu chego na escola as pessoas dizem, graças a Deus chegou alguém novo. Porque eu tinha aluno que subia pelas paredes, que fugia pela janela, que estava há 2 anos no primeiro ano, não se alfabetizava. Então eu gosto desse grupo.
Né? A minha mãe diz que eu grupo tenho a tendência né? do grupo excluído. Assim. Eu gosto daqueles que ninguém gosta. Né? Que é difícil para todo mundo, é esses que me encantam. E aí eu fui só aperfeiçoando, assim, né? Sim. Fui me encantando com o autismo, que é o que brilha os meus olhos, né? Que também não tive isso na faculdade, não se falava sobre isso quando eu fiz faculdade, sobre autismo, né? Então a gente foi crescendo, fui me interessar por neurociência, para entender, né, o meu cérebro, por que eu esquecia tantas coisas, né? Por que eu tinha flashes de memória de algumas coisas que não eram reais. Então fui estudar um pouco de neurociência e acho que tudo vai agregando a teoria da subjetividade que a gente vai se construindo, né, a partir das experiências subjetivas que a gente vive. E eu acho que as minhas experiências subjetivas me trouxeram a ser quem eu sou hoje, a profissional que eu sou, a pesquisadora que eu sou, né? Talvez se eu não tivesse vivido essas experiências, né, eu não chegasse a ser quem eu sou hoje. Trajetória linda. E uma coisa importante dentro da tua trajetória que tu relatou, tanto a questão que foi um pouco dolorida, né? Ter um diagnóstico assim equivocado. Então, a expertise da tua mãe de vida, de mãe, de maternidade, né? De entender, de uma certa forma, eu vou proteger minha filha. O que está acontecendo aqui é uma constituição familiar. Exato. Né? A gente está crescendo, enfim. E tem uma coisa que tu trouxe que é meus alunos não vão sair pelas portas dos fundos, né? A questão da sensibilidade que a gente sempre pontua nos processos inclusivos, na educação especial, né? Se tu não for sensível por alguma situação, se tu não for afetado por uma situação, dificilmente tu vai seguir nessa filosofia de vida, acreditando cada vez mais nos processos inclusivos, né, Carla? Eu acho que é bem por aí. Por isso que eu sempre digo que inclusão não é uma metodologia, não é um paradigma, ela é uma filosofia de vida. Né? Como é que a gente lida com a diversidade, com a diferença no cotidiano, não só em sala de aula. Sim. Porque ser inclusivo só em sala de aula e tu não ser inclusivo na tua vida, e a inclusão ela começa a ser construída nos pequenos detalhes, né? Quando a gente está fazendo formação de professores, eu sempre pergunto, como é que a gente lida com o marido que chega em casa e larga a chave no lugar, a carteira no outro, o sapato no outro, o casaco no outro? Como é que a gente lida com alguém que aperta a pasta de dente na metade e tu gosta que aperte no final? Né? Como é que a gente lida com alguém que não lava a louça, que deixa tudo na pia e tu não pode ver sua louça suja na pia? O processo inclusivo começa por aqui. Sim. Como é que a gente lida com alguém que tem um time diferente da gente? Isso se torna uma batalha constante, ou a gente consegue sentar e conversar sobre as coisas e achar um meio termo do que fique bom para ti, do que fique bom para mim e que fique bom para isso que a gente está fazendo. A inclusão ela começa por aí. Se eu não consigo ser inclusiva na minha vida, eu não vou conseguir ser inclusiva na escola. Sim. Porque inclusão é sujeitos. Então a gente lida com sujeitos o tempo inteiro. E isso faz com que eu te pergunte agora a nossa próxima pergunta, que é o que significa inclusão verdadeira dentro da escola e na nossa sociedade. E aí tu trouxe um ponto fundamental, que na tua fala tem algo que diz assim, não conseguiremos moldar as pessoas, mudar as pessoas para encaixar no nosso pensamento que a gente acha correto. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa inclusão verdadeira dentro das escolas e na nossa sociedade, do que a gente vê, o que tu vê no teu transitar. Eu acho que a gente tem, para mim, duas palavras que são extremamente importantes, né? É pertencimento e acolhimento. Eu acho que inclusão ela passa por esses dois movimentos. Mas para a gente ter acolhimento e pertencimento, a gente tem que ter o conhecimento sobre o outro e sobre a gente mesmo. Então, eu sempre digo que quando a gente faz formação sobre inclusão, né, é bom ensinar técnicas, métodos, como adaptar, como pensar esse sujeito, sobre a deficiência, mas é bom também a gente trabalhar qual é a concepção que esse professor tem sobre diferença. Qual é a concepção que ele tem sobre deficiência, né? Sobre o outro. Sim. O que eu entendo sobre o outro? Eu entendo que o outro é potente na sua forma de ser, ou eu não consigo ver potência em ninguém, só vejo em mim mesmo. Né? Eu acho que o processo inclusivo passa por aqui, em primeiro lugar. Né? E a gente poder entender, olha, em que momento da tua vida tu estás? Porque tem isso. Tem gente que está num momento super bem, super inclusivo. Tem gente que tem muita dificuldade porque não teve experiência nenhuma com a diferença. Né? E uma vida que tu não tem experiência nenhuma com a diferença, que ela é toda privilegiada, que ela é sempre fácil, né? Ela não te dá esse confronto com algo que é desestabilizador, porque a diferença desestabiliza a gente.
Eu tenho que lidar com alguém que pensa diferente, que age diferente, que aprende diferente, que fala diferente. E isso mexe com a gente. Então, como é que a gente faz esse movimento, né, com os professores e com uma sociedade, para que ela seja menos anticapacitista, né, e menos excludente, né? Eu acho que esse movimento passa pela formação pessoal das pessoas também. Sim. Não tem como a gente construir uma cultura inclusiva se eu não construo dentro de cada pessoa esse movimento de acolhimento para o outro. Não importa quem é esse outro. Né? Porque daí a gente fala de uma inclusão num movimento amplo. Né? Esse outro que não sou eu. Portanto, não tem as minhas ideias, não tem o meu posicionamento, não tem a minha caminhada histórica, não tem as minhas experiências de vida. E eu não posso partir das minhas experiências. Eu preciso partir das experiências do outro. E, a partir daí, tentar qualificar esse processo. Acho que esse é o caminho, né? E tu traz algo que faz com que possamos pensar que jamais a gente vai colocar a inclusão dentro do teu peito. Não tem como. Aí tu falou sobre esse processo de vivência, de experiência, que é interessante que o outro se permita viver essas experiências com a diversidade. Se tu não viveu, ou se tu não quer viver, porque é difícil tu não encontrar uma pessoa diferente de ti. É muito difícil. Eu fico pensando assim, em algum momento tu pode ter se deparado com uma dificuldade, mas é mais cômodo, confortável, quentinho. Dizer que não. Não, né? É do meu jeito, a pessoa que está errada, porque isso acontece muito. Muito. E tu trouxe isso, né? E tu pontuou as questões das formações dos professores, né? E aí pensando nos obstáculos, que quando tu vai fazer uma formação de professores para levar algo sobre educação especial, sobre os processos inclusivos, tu encontra esses obstáculos. Todos. Muitas vezes eles estão estampados no rosto, nas atitudes, na fala. Como é que tu pontua isso, consegue adentrar mesmo, né, nesse Eu acho mundo? que a gente tem diferentes barreiras dos processos inclusivos, né? E a gente pontua, e a ciência pontua isso, arquitetônicas, pragmáticas, metodológicas, mas todas elas, para mim, são mais fáceis da gente trabalhar se a barreira atitudinal a gente conseguiu vencer. A barreira atitudinal, para mim, ela ainda é o tendão de Aquiles. Tu entende? Porque ela não depende só da formação. Ela depende do interno. Porque aprender a adaptar um material, a gente aprende. Sim. Hoje a gente inclusive tem IA para isso, que pode ajudar. Sim. Né? Então a gente está avançando nesse sentido. Mas para eu adaptar, eu preciso querer. Eu posso te ensinar a adaptar, mas eu não posso te ensinar a querer. Para te ensinar a querer, eu preciso dialogar contigo. Então eu acho que a dialogicidade, né, essa possibilidade de a gente fazer uma formação em que a gente possa conversar com os professores primeiro, sabe? Em que a gente possa escutar efetivamente, sem julgar. Porque o sentimento de medo, de angústia, isso precisa aparecer. Ele precisa ser colocado para fora. Né? Eu sempre digo que a vida da gente é tipo um copo d'água. A gente não pode deixar o copo encher para transbordar. Porque quando ele transborda, o estrago está feito. Sim. Então, antes de transbordar, a gente precisa estar olhando para isso, esvaziando. Nossa. Assim é a formação. Né? Antes de eu pensar em falar em técnicas, eu preciso ver como é que está o estado das concepções desse professor. Porque senão esse copo vai transbordar. E aí, quando transbordar, ele está dizendo que a inclusão não funciona, que a inclusão na escola é um problema, que a inclusão na escola dá mais trabalho, mas é porque o copo dele transbordou. Porque a gente não trabalhou os sentimentos, as emoções. Então, eu acho que por isso que para mim formação boa é aquela formação que é em loco, né? Lá no seio da escola, que ela é um processo contínuo, né? Que não é só um mega evento, detesto mega evento. Nossa, eu ia falar, tu leu meus pensamentos, né? Porque a formação de professores que tu traz, através de duas palavras que tu trouxe, olhar e escuta. Eu olho esse copo que está transbordando, mas por que ele está transbordando? Porque ainda não foi olhado e algumas coisas não foram trabalhadas. E nesse sentido, os processos inclusivos, a inclusão, a gente não consegue fazer com 500, 600, 1.200, como nós estamos presenciando esses mega eventos, né? É bom, mas é bom se tu tem uma caminhada. Tu entendeu? Se tu já tem uma estrada, tu já tem um conhecimento pedagógico, se tu tem uma estrutura, uma teoria, se tu já tem desenvolvido essa perspectiva inclusiva. Ele pode agregar? Pode, vai agregar. Às vezes até duvido que agregue algumas coisas, dependendo do que
do tipo de formação, tá? Isso vai depender muito daquilo que tu tem como bagagem Exato. pedagogicamente falando, né? Agora, se a gente for pensar, a minha escola tem um evento enorme aqui em Porto Alegre falando sobre autismo. Vou levar a minha escola para esse evento, né? Esses dias uma diretora, amiga nossa, me mandou uma mensagem, o que tu acha dessa formação aqui que vai acontecer aqui? Né? Tá todo mundo querendo ir, diz que é uma formação, para pensar uma formação boa para a escola. É um mega evento. Tá? Eu pergunto, o que tu quer com essa formação? Tu quer sensibilizar, tu quer fomentar conhecimento, tu quer que as pessoas pensem diferente, porque um mega evento tu não tem com quem dialogar. Sim. Tu entende? Botar todo mundo dentro do gigantinho em Porto Alegre? Quem vai dialogar com quem? Por mais que esteja lá a Rosita Erger Carvalho. Né? Uma das maiores autoras da inclusão que a gente baba quando escuta. Ela não vai fazer milagre. Que não vai nesses mega eventos. Ela não vai fazer milagre, tu entende? Não tem como. Porque e ainda pode ser criticado por alguma coisa que falou, mas não porque não há interpretado espaço para esse diálogo, não há espaço para essa escuta. Né? Então, mas é importante uma formação grande? Tá, é importante, mas qual é a caminhada que esses profissionais têm? Sempre tem que refletir. Porque daí a gente tem que ter olhar crítico, né? Olha, isso que ele falou, não, isso aqui não cabe para a minha realidade. Mas se eu não tenho essa bagagem, sim, tudo vira regra e lei. Sim. E daí a gente não tem criticidade. É um evento motivacional para aquele momento. E a motivação externa, que é uma área que eu estudo, ela fica por um tempo. Ela não consegue se sustentar, porque ela é intrínseca. Tem que ser intrínseca, na verdade. O externo, tu dá uma injeção de ânimo ali, né? Então, assim, eu concordo plenamente contigo. Então, para mim, boa formação é essa formação que ela é menor, que a gente pode, eventualmente, responder uma pergunta, sabe? Que pode estar dialogando com as pessoas, que eu posso entender qual é o momento que aquele grupo de professores está, né? Que eu possa trocar um WhatsApp, porque no final de uma formação eu sempre deixo meu telefone. Né? As pessoas dizem, tu é louca, meu telefone. Eu deixo, porque eu acredito numa coisa que chama rede. Né? Então, eu deixo ali o telefone e depois eu consigo receber uma mensagem de um professor dizendo, olha, a gente conversou na formação tal e tu disse que eu podia entrar em contato, então eu quero saber o que tu pensa disso, que material eu posso usar para isso. Isso, para mim, faz efeito, tu entende? Sim. Essa aproximação, né? Sim. Porque inclusão é isso, não é? Não é acolhimento, não é aproximação. É 1 a 1. Então, não é isso que a gente está dizendo? Então, também a formação passa por isso, né? E essa pergunta que eu ia te fazer agora, que tu acabou já até respondendo, vai influenciar diretamente na prática docente do professor. Se essa formação não for próxima e esse formador não tiver um leve diagnóstico, um parâmetro de como está aquela instituição, não tem como fazer nada. Não tem. É difícil chegar, fazer uma formação sem antes conversar com os gestores e entender um pouquinho o que está acontecendo na escola. E por que definiram, eu quero uma formação de professores da educação especial. Exato. É bem isso. Eu sempre, quando me procuram para fazer formação, eu sempre digo, mas qual é a necessidade? Primeiro, quantas pessoas são? Sim, qual é a necessidade desse grupo? Eu quero uma formação sobre educação inclusiva. Mas educação inclusiva é um conceito muito amplo. A gente pode falar milhões de coisas sobre educação inclusiva. O que este lugar está precisando, efetivamente? Tem lugares que precisam trabalhar mais em compreensão da legislação, tem lugares que precisam trabalhar mais a concepção dos professores, tem lugares que a gente tem que mexer mais com botar o dedo lá dentro da tua história de vida mesmo. Então, a gente vai trabalhar com... A gente precisa entender isso. Porque, senão, eu vou falar sempre sobre a minha perspectiva. É verdade. Tu entende? Então, vamos falar sobre autismo. Eu tenho milhões de coisas para dizer sobre autismo na educação. Mas, se tu não me disser o que tu precisa efetivamente, eu vou sempre escolher falar sobre a minha perspectiva. Então, eu nunca vou falar sobre a dificuldade, por exemplo. Sim. Eu vou sempre falar sobre a beleza que é os processos inclusivos para as pessoas com autismo, porque é como eu enxergo. Não, tá certíssimo. E uma coisa que tu faz também é que não adianta estar com uma fala da moda ou que está surgindo, vamos falar sobre autismo, porque muitas pessoas estão falando sobre autismo. Isso não cabe dentro dos processos inclusivos da educação especial, né? Não. E para isso... quando eu fui começar a estudar os processos inclusivos, eu fui na Carla, que ela era diretora de uma escola super importante aqui de Porto Alegre, que trabalha diretamente ainda
a questão dos transtornos do espectro autista, ali, um trabalho riquíssimo, maravilhoso, com atividades encantadoras. Eu me lembro que eu fui nessa escola, tu me acolheu de uma maneira... A gente já se conhecia, enfim, né? Já tinha uma afinidade, mas essa pergunta vai fazer tu te lembrar desse processo. A importância que tu dá, o papel da educação especial para as escolas entenderem os processos inclusivos, a inclusão. Porque hoje a gente leva a bandeira da educação especial. Mesmo eu não sendo pedagogo especial, eu levo porque eu acredito que não existe processo inclusivo. E inclusão sem entender a educação especial. Para mim não faz sentido. Para mim, quem nega isso não está fazendo inclusão. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa importância desse papel, porque a tua formação, a primeira... É a educação especial. É a educação especial. Né? E a importância desse curso, a importância dessa graduação, que parece que se perdeu. Olha a importância disso hoje, em 2026. Então, eu vou deixar para ti falar um pouquinho sobre a importância da educação especial na escola. Eu acho que... acho não, tenho certeza. Que é exatamente isso que tu falou, assim, não dá para a gente entender a educação inclusiva sem entender a educação especial. Elas não são a mesma coisa, mas elas falam do mesmo objeto de estudo, que são as pessoas com deficiência, em momentos diferentes. Tu conheceu o Hugo Otto Bayer, né? Professor da URGS, professor muito famoso da URGS, um exemplo do que era ser um professor inclusivo. Sim. Né? Porque um professor de universidade que tinha todos os seus estudantes que trabalhavam 40 horas, né? Isso é inclusão, né? É isso, é inclusão. E o Hugo dizia, a gente precisa olhar para a educação especial não como ela é vista hoje. Hoje as pessoas dizem que ela é um momento excludente. E o Hugo dizia, mas quem naquela época acolhia esse sujeito nas escolas especializadas? Porque ninguém queria. Quem acolheu? A educação especial. Quem começou a fazer algumas discussões? A educação especial. Então, não é excludente. Ela é uma área de estudos que ela pensa esse sujeito e seus processos de aprendizagem. Sim. E eu acho que ela é extremamente importante para ajudar esses processos inclusivos a se consolidarem. Por isso que é importante nessa escola a gente ter uma professora especializada, né, que vai trabalhar nesse AEE, porque ela entende desses processos. E ela pode ajudar a servir como base, como auxílio e como apoio e como referência para esses professores. Essa é uma relação importante. A formação dela não é educação inclusiva. A formação dela é educação especial. Porque ela vai conhecer sobre os transtornos, sobre as deficiências, sobre como se adapta o material, sobre como esse sujeito aprende. É uma formação anterior. Né? Então, acho que não dá para a gente pensar uma coisa assim a outra. Elas são... existe uma tessitura. Olha eu com a palavra tessitura de novo. Quem me conhece sabe que eu uso muito essa palavra. Olha a tessitura que é importante entre esses dois campos, né? Essas duas áreas. Assim. Então, acho que a educação especial ela é a base, né? E hoje eu vejo que os cursos de formação em educação inclusiva, às vezes, eles são muito frágeis. Porque eles não trazem essa base, né? Então, eu fui gestora durante muito tempo, sabe? Mais de 10 anos. Tu chegava na escola, os professores com uma formação frágil chegavam, eles não sabiam como lidar com o sujeito. Eles não entendiam sobre processos de desenvolvimento, eles não entendiam, porque a gente tem que olhar para isso, né? Qual é o processo do desenvolvimento humano e onde é que o processo desse sujeito ele não está acompanhando, onde é que ele está atrapalhado, não é que ele não vai acontecer. Onde é que ele empacou aqui nesse momento? Mas a gente tem que ter uma base do desenvolvimento humano. E aí chegam esses professores com uma fragilidade na formação que não conseguem entender isso. Bom, se eu não entendo sobre desenvolvimento humano, como é que eu vou entender sobre desenvolvimento humano que está indo numa perspectiva diferente? Então, eu acho que isso é importante, né? Sim, e quando tu fala dos professores e entender esse desenvolvimento, essa aprendizagem, é muito difícil tu chegar, é impossível, tu chegar numa sala e tu ter alta performance com todos os alunos. Não. Né? Porque a gente fala de educação especial, do público, mas a gente fala dos processos inclusivos. Então, todos vão ter dificuldade em algum ponto, porque a gente não é excelência em tudo, nas habilidades. Exato. Então, tu traz essa questão dessa fragilidade diante disso, da presença de estar dando uma aula na docência, com a ideia ainda que aquilo que tu mandar ou pedir,
vão fazer todo mundo Exato, robotizados. Igual, robotizados. Não existe mais. E aí que eu acho que entra a ideia importante para mim nos processos inclusivos, que é colaboração, né? Porque assim, eu não vou saber tudo. Eu não vou dar conta de todos. Eu não vou conseguir com todos. E essa é uma ilusão idiota que o professor tem de que ele consegue com todos os estudantes do mesmo jeito. É mentira. Eu tenho 35 anos de magistério. Né? Eu trabalhei muito tempo com a Kate, nossa primeira entrevistada. Né? E a gente dizia, tinha alunos que eu não conseguia, mas que ela conseguia. Tu entende? E acessar de uma maneira diferente. De uma outra maneira. E não há problema nenhum. Então, eu aprendi com ela como acessar. Ela abriu a porta, ela me mostrou. Tinha estudantes que ela dizia, eu não posso, porque eu não consigo. Eu começo a rir, eu acho divertido, acho bonitinho o que ele faz. Tu consegue. Então, tu abre a porta e me mostra como é que faz. Isso é colaboração. Né? Eu sei bastante coisa sobre deficiência intelectual, sei bastante coisa sobre autismo, sei um pouco sobre surdez, mas eu sei nada quase sobre deficiência visual. Mas eu tenho pedagogo especial, sim, mas eu não sei sobre tudo, graças a Deus. Claro. Então, quando eu tiver e tenho um aluno que tem baixa visão ou cegueira, eu preciso buscar a ajuda de alguém que tenha uma formação melhor que a minha. Né? E ter a humildade de entender que a gente não dá conta de todos, a gente não sabe sobre todos, a gente precisa trabalhar de forma colaborativa. E eu acho que isso que é um papel importante desse professor do AE também na escola, de impulsionar isso. Né? Olha, a gente aqui pode trabalhar com o teu saber com o meu saber, que são saberes diferentes, não menos importantes ou mais importantes, são saberes diferentes, eles podem se complementar e construir um novo saber. Tu traz uma questão da humildade, que era um ponto que eu ia falar, sem humildade nesse saber, porque senão a gente usa esse poder acadêmico, eu sei tudo, não. A primeira palavra é a escuta, então eu vou escutar o outro para entender. A Kate te mostrou um outro caminho, mas também ela te diz, com esse eu não consigo, com esse eu consigo. Então, na escola, para a formação de professores, a importância de uma gestão, aí eu pontuo sempre, de fazer essa escuta e não levar para o pessoal quando um professor diz assim, eu não consigo lidar com ele agora, com ele nesse momento. Isso, então como é que a gente faz para dar um apoio, tu entende? Porque quando eu acolho essa fala do professor, e vai existir, tu entende? Vai existir a fala do professor dizendo, olha, eu não estou conseguindo. Eles porque fragilizam, eles choram, eles sofrem, né? Porque ele aciona coisas em mim que eu não estão trabalhadas, é porque eu não estou conseguindo. Então, como é que a gente apoia isso, né? Por isso o colaborativo, por isso trabalhar junto, porque vai ter uma equipe boa. A gente sabe que neste ano eu vou ter que destinar para esse professor um pouco mais de olhar, um pouco mais de cuidado, eu vou ter que dar mais direcionamento. Sim. Né? Ano que vem é uma outra turma que ele vai ter, talvez eu não precise fazer isso, eu preciso fazer com outro professor. E esse professor pode colaborar com o outro também. Olha, já passei por isso, já passei por isso, já tive esse estudante, já tive aquele estudante, posso te auxiliar. E a gente vai construindo isso, esse conceito de rede, né? Porque a rede, eu sempre digo isso, as pessoas ouvem a palavra rede e pensam, rede de saúde, assistência social e educação. Rede se constrói dentro da escola. Rede a gente constrói, quem é a minha parceira de série? Quem é a supervisão, a orientação da escola? Quem é o professor do AE? Isso se constrói rede. Porque dali que a gente sustenta o processo. O processo inclusive se sustenta no cotidiano da escola. No dia a dia, né? No dia a dia. E na parceria. Se não for assim, não tem como, não sustenta. E aí tu traz o AE, que é um ponto forte, né? É um ponto frágil, que eu acho ainda, né? Tem uma fragilidade ali nos processos inclusivos dentro da escola, mas eu queria te perguntar, qual é a questão que envolve o equilíbrio entre o professor de AE na sala de recursos, na CIR, na sala multifuncional, porque a gente tem essas nomenclaturas, muda muito de estado para estado, né? Qual é o equilíbrio desse profissional para conseguir se envolver tanto na sala de recurso quanto na sala de aula, porque muitas vezes esse trabalho não vai acontecer na sala de recurso, vai acontecer lá na sala de aula. Qual é essa ligação, assim? Porque eu escuto muito, né? Não, os alunos que têm transtorno específico da educação especial têm que ter o atendimento. Ok, a gente sabe que isso é lei, enfim, tem que ter atendimento. Mas esse profissional, ele não pode ficar enraizado nessa sala de recurso. Como tu vê isso? Como tu vê essa questão desse equilíbrio que tem que ter? Eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar com algumas concepções, né? Tá. Atendimento educacional especializado é o serviço, é o atendimento.
A sala de recursos é o lugar físico. O sujeito tem direito ao atendimento educacional especializado. Boa. Tá? Ele pode se dar na sala de recursos, que é um espaço específico, se eu preciso de um atendimento individual, né, para esse sujeito, trabalhar com algumas questões mais específicas, ok. Mas o AEE, ele não é um puxadinho da escola. Sim. Eu gosto muito de desenhar os organogramas, né? A gente organiza gestão, daí a gente puxa só a orientação, né? Os professores, supervisão. Sabe? Quando tu vê, tu puxa faz um puxadinho da escola para colocar o AEE, né? Não, ele está dentro de tudo. Então, esse sujeito, ele pode receber o atendimento junto da sua sala de aula, por exemplo. Ele não tem como vir no turno inverso, por N situações. Eu preciso tirar ele de sala de aula, tirar ele dos seus pares para atender na sala de recursos, porque esse é o atendimento? Ou eu posso entrar em sala de aula, junto com esse professor, para atendê-lo lá dentro, numa bidocência, né, ou numa dodicência. Tá? Então, eu acho que esse é os conceitos que a gente tem que esmiuçar um pouco na escola, né? E é muito marcado, né, que o AEE acontece só na sala de recursos. O AEE acontece no corredor, no pátio, na sala de aula, no banheiro, em qualquer lugar. Na educação física, qualquer lugar. Qualquer lugar, porque ele é um atendimento. Sim. Né? Ele é essa orientação para esse sujeito, né, e para o professor. E aí eu vou dizer de novo, quanto mais a gente fortalece o professor, menos a gente precisa atender, né, o estudante de forma individualizada. Mas também demanda desse professor do AEE ter esse entendimento. O que a gente tem normalmente? É o ego, né, da formação. Eles chegam na escola, são colegas, e daí como são colegas eu posso falar porque é da minha área. Ninguém pode, mas eu posso. Sim. Ninguém que não é da educação pode falar, mas quem é da educação pode. A gente tem um ego, né, uma soberba de conhecimento. Então, tu chega na escola te achando. Eu sou professor do AEE, sei tudo. E aí, então, eu já vou conversar com o professor de uma forma reativa. Né? Eu sempre digo para as minhas alunas, faz o inverso. Chega na escola de uma forma mais humilde. Acolhe, né? Acolhe. Pergunta para esse professor, prof, como é que eu posso te ajudar? Onde é que está a tua dificuldade? Como é que eu posso colaborar contigo? É diferente de eu chegar dizendo para ele, olha, o aluno é assim, assado, dessa forma, e tu tens que fazer um PEI. Tu entende o processo inverso? Eu chego te dizendo, te determinando como tu tem que fazer, e já entre linhas te dizendo que tu não sabe. Quando eu chego te perguntando, como é que tu vê que está o teu processo? Onde é que eu posso contribuir para que a tua aula fique mais tranquila, para que tu te sinta mais seguro, para que o teu aluno fique melhor? É uma outra forma de falar. Tu entende? Eu me coloco à disposição. É uma delicadeza, é um cuidado, é uma atenção. Eu não preciso dar regras ali. Exatamente. Toma esse protocolo. E aí a gente pode construir junto, porque o que vai fazer sentido para ti, enquanto professor do primeiro ano, não vai fazer sentido para mim, enquanto professora do segundo ano. Tu entende? São coisas que são diferentes. Sim. Então, eu acho que esse é um olhar importante que o professor do AEE precisa ter, de entender como é que eu vou me aproximar desse professor. Entende? E tu traz algo assim que não fica só na relação professor e o professor de AE, né? Que são os professores. Eu acredito muito, e aí eu queria te escutar um pouquinho também, sobre essa questão da importância dessa fala na gestão. Porque a gente tem muito formalizado, assim, né? A gestão escolar, ela tem coordenador pedagógico, antigo supervisor, orientador educacional, psicólogo escolar cada vez mais, tirando o orientador, mas eu escutei recentemente uma diretora que disse, Mari, não existe mais orientador educacional, porque aquela formação que eu fiz não existe. Então, vai se adequando. Só que eu vejo a importância do professor de AE a estar ali. Mesmo que não tenha, nós conversávamos sobre isso, a coordenação dos processos inclusivos. Não tem ainda, mas tem o professor de AE. Então, a importância dele estar nessa mesa de gestores e de pontuar. Bom, o trabalho de formador que eu faço aqui, sabe? Porque é ele que sabe sobre isso, é ele que estudou. Os outros têm obrigação de estudar. Claro, tem que estudar, porque senão fica aquela fala assim, é porque ele sabe, manda para ele que sabe, eu não sei. Está errado. Quem está na área da educação tem que estudar tudo. Exato. As dificuldades, não precisa ser expert em tudo, porque não existe. Não existe. Né? Marlene dizia, quem sabe tudo não sabe nada. Não sabe nada. Quem sabe de tudo não sabe de nada. Fica com o pé atrás.
Então, isso é muito importante, né? Eu acredito muito, eu acredito que tu também pensa Eu sobre acho esse isso aspecto. essencial, né? Por isso que eu gosto da palavra, e sempre usei, né? Gestão e não direção, por exemplo. Sim. Tem uma diferença para mim. Tem uma diferença hierárquica, tem uma diferença de concepção, tem uma diferença de trabalho. Quando a gente fala em gestão educacional, a gente está falando de que a gente agrega nessa gestão diferentes pessoas que colaboram, que conversam, que constroem juntos, né? E dentro dessa gestão a gente chama também o AEE para poder conversar, porque ele gesta os processos inclusivos dessa escola, né? Porque passa por ele ali os processos de aprendizagem desses estudantes, os encaminhamentos, as conversas com famílias, né? O trabalho da rede com outros profissionais. Então, ele faz essa gestão, né, dos processos inclusivos. Ele faz e deveria fazer, né? Então, acho que ele precisa fazer parte. Por isso a importância da gente ter uma formação também de gestores que olhe para isso, né? Nossa, que esse gestor possa entender que essa camiseta dos processos inclusivos ele também precisa vestir. Tu entende? Porque se ele não se coloca nesse papel de um gestor que olha para esses processos, entende que a sua escola precisa se transformar, né? Se tornar uma escola inclusiva, de fato, e quando a gente fala de uma escola inclusiva que acolhe a todos, tanto os estudantes quanto os professores, não vai funcionar. Sim. Entende? Porque sempre vai barrar em alguma coisa que é hierárquica. Sempre vai barrar em alguma coisa que não é uma vontade da gestão. Tá? Então, acho que a gestão tem um papel extremamente importante nesses movimentos, né? Para agregar isso, né? Em volta dessa mesa agora, nós vamos sentar para conversar todos juntos sobre esse tópico, né? Sobre esse problema. E dar voz para esse sujeito. Cada vez mais eu acredito, dar voz. Fala, eu vou te dizer que não é nem da minha concepção, não é nem da voz, né? A voz todo mundo tem, que as pessoas não têm, é a escuta, né? É a escuta. Então, acho que... Porque todo mundo tem muito para falar. Sim. E tem voz para falar. Sim. O que as pessoas não querem é escutar, né? E aí, nós falamos de mesa, né? Mesa é o encontro, mesa é o diálogo mesmo, é o acolhimento, né? E quantas mesas, eu e tu, a gente já sentou que não eram nossas mesas. Exato. Que aí tu vem com essa voz. Eu tinha voz. Eu falava, só que ninguém escutava. Exatamente. Né? E tu também, né? Muitas. Que aí entra a questão excludente. E aí que a gente vai aprendendo, né? Sim, vai tomando na cara e vai, né? Vai entendendo, né? Sutilmente. E vai, inclusive, percebendo como é que... Tá bom, então como é que é a minha postura que eu tenho que ter aqui, né? Sim. Nesse lugar, né? E a gente tem que cuidar muito sobre isso, porque muitas vezes essa mesa ela pode anular. Se a gente não tiver uma força interna para dizer não... Essa voz eu vou levar aonde for, nem que seja para um a um, né? Não preciso estar com 500 mil pessoas, Exato. Um a um fazendo a transformação, né, Exato. Carlinha? Eu acho que esse é o movimento, né? E para isso a gente também precisa se fortificar, né, Mari? Sim. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa rever N situações, porque o que eu sei hoje, amanhã já não está servindo mais, já tem um avanço, né, no conhecimento, então eu preciso estar sempre me atualizando também, né? De conhecimento, né? Mas também me atualizando como uma pessoa que quer ser alguém. Sim. Ser pessoa. E essa tua fala, a gente fala muito sobre inovação. Parece que inovação está longe dos processos inclusivos. Mas é isso que tu falou. Eu vou inovar através do meu estudo, do meu engajamento, daquilo que eu posso propor. Isso é inovação. Da forma como eu vou falar, do jeito como eu vou tratar, como eu vou olhar para esse sujeito, para a sua família, tu entende? Tudo isso para mim passa, porque para mim inovação, para nós. Para nós. Né? Como a gente estuda, inovação é transformação. Se a inovação não trouxe transformação, então não é inovação. É isso aí. Né? E a inovação passa também por novas posturas, novos olhares, novos conhecimentos. Né? Como é que tu consegue trazer isso, agregar isso para o teu espaço de trabalho? Né? Então, acho que é uma trama, né? Literalmente, assim, é uma trama esses processos inclusivos. Então, quando as pessoas dizem, não funciona, não dá certo, tá difícil, eu sempre digo, desculpa mas essa palavra, eu sempre digo, tá bom, vamos ver o que está acontecendo aqui, então. E a Carla hoje está super elegante. Porque não é olhar só para o professor em sala de aula. Sim. A gente olha para a instituição. Mas ainda tu tem vontade de brigar, né?
Ah, com certeza. Tá. Não, Ela tá super não, elegante, super gente, Não, tu me linda. conhece. Eu acho que tem várias instâncias. Obrigada no bom sentido. No né? bom sentido. Tem várias instâncias. A gente vai para o diálogo, a gente vai para a conversa, a gente vai para a formação, a gente vai para o olho no Mas olho. dá uma grana, né? A gente vai indo por etapas, tu entende? Quando nós chegamos lá no final, que tudo isso já foi feito e a pessoa continua resistente, bom, então eu vou entrar com o que a força da lei diz. Sim, a resistência é isso. Daí eu vou dizer, olha, amor, a situação é a Aqui. seguinte, o que nós temos hoje é isto. Uhum. Então, ou tu quer, Ou tu faz. ou tu vai fazer. Se tu não quer fazer, tu pode pular fora. É isso aí. É isso aí. Né? E esse é o encaminhamento que eu dou para as gestões que eu faço assessoria. No conselho também, No que é um conselho papel também é super isso, papel importante, super importante. Quando vem denúncia de escola, quando vem pedido de auxílio, a resposta é essa. Olha, a lei encaminha isso. Tu pode fazer tais e tais coisas. Agora, tu não pode ferir o que diz a legislação. E é uma coisa assim que eu acompanho, né? Essa questão do conselho também contigo, enfim. E como tu sofre também quando tem uma visita na escola e tu diz, eles não estão fazendo isso. Ai, é muito é sofrido, ruim, né? Mari. É muito ruim. É doloroso, né? Quando a gente chega na escola e tu vai para por um motivo, né? A gente faz várias oitivas no conselho, né? E às vezes a gente vai lá por um motivo específico que nem era o motivo da educação especial, às vezes era outra coisa. E quando a gente vai, a gente aproveita para fazer, né? Olha tudo, uma olhada né? geral. E aí tu começa a ver pequenas coisas, sabe? Um discurso extremamente inclusivo, um discurso lindo. Aí tu começa a caminhar pela escola, tu começa a te dar conta que, nossa, sem nenhuma acessibilidade. Sim. Para chegar na sala do EE, eu preciso, de recursos multifuncionais, eu preciso subir uma escada. Que é aquilo que tu falou. Uma coisa é atitudinal, outra Exato. coisa é Tu funcional entende? ali, né? Não, Arquitetônico. o nosso atendimento educacional é maravilhoso. Daí a gente pergunta, tá bem, mas quem é a professora que trabalha, qual é a formação dela? Ah, ela é psicopedagoga. Eu, não, gente. E daí a gente precisa voltar lá para o início, né? Mas eu acho que também é um papel importante, né? Sim. Eu tenho uma assessora técnica no conselho, que numa última visita, né, ela disse assim, é um privilégio, né, porque é uma aula. E eu sempre pergunto, quando eu vou para as visitas, eu não fui grossa, né? Eu não fui mal educada, eu não fui indelicada, porque tu sabe que eu me tomo pelas coisas às vezes, né? Eu procuro ser a mais sensível possível. E essa assessora disse, não, Carla, foi uma aula isso. É um privilégio, porque tá aqui em loco e tu poder estar discutindo esses detalhes, Na né? verdade, tu vai fazendo um checklist, né? Volta, vamos E poder dizer voltar. por que não. Porque uma coisa é tu lê na legislação, sabe? Claro, é totalmente porque diferente. tem que ser uma professora com educação especial, ou pedagogia, ou com especialização em educação inclusiva. Outra coisa é chegar na escola, a direção me dizer, não, ela é uma professora que tem pedagogia, tem muita experiência. E eu poder sentar com ela e dizer, olha só, a pedagogia e a educação, a psicopedagogia, a pedagogia e educação especial, elas olham para sujeitos diferentes. Então, uma tem um olhar clínico e institucional. No papel institucional, ela não pode estar fazendo o que ela está fazendo, atendendo aqui os sujeitos. A professora de educação especial, ela tem formação pedagógica, esse é um espaço pedagógico, não é clínico. Então, a gente explicar isso para uma direção ensinar mesmo. é diferente. Tem uma palavra que eu acho muito bonita, que a gente tem usado muito com a Fátima, presidente do conselho, né? A gente usou quando saiu a nova normativa, que é letramento. A gente precisa fazer o letramento sobre a educação especial, sobre a legislação, sobre a situação, né? E eu acho que no conselho é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente vai na escola, né? A gente faz esse letramento, um letramento cara a cara, né? Ali que a gente pode ajudar a escola e dizer, olha, tu tem um prazo para pensar isso, né? Tu pode ter esse caminho aqui que tu pode fazer, né? Então é uma experiência importante também. E aí eu vou te perguntar uma coisa, assim, bem significativa para ti, para tua história, que o que significa um olhar para a subjetividade do sujeito, e me conta sobre as referências que tu traz dentro dessa pesquisa tão bonita, que fala de um tema maravilhoso, que tu estuda, tu te debruça, já foi para Brasília, já conheceu o grupo. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Dentro do teu doutorado, dentro do pós-doc, essa questão desse olhar da subjetividade, a metodologia da subjetividade. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho nessa oportunidade que a gente está aqui agora. A teoria da subjetividade é uma teoria encantadora, né? Ela faz a gente poder
olhar para todos os processos que acontecem no mundo a partir de uma outra lógica, né? Então, eu estudava e sempre trabalhei com autismo durante muito tempo, e me incomodava muito, né, a forma como as pessoas trabalham com autismo, né? Então, me incomodava a forma como as pessoas trabalhavam com a deficiência, né? Para os sujeitos, a gente quer uma educação emancipadora, autônoma, que produza a aprendizagem. Quando a gente fala da deficiência, a gente tem uma educação que faz treinamento. Sim. E isso me incomodava muito sempre. Por qual cargas d'água que esse sujeito não merece pensar, refletir, educar, construir, produzir. Ele só merece treinamento. Então, isso me pegava muito. Quando eu fui fazer doutorado, a Marlene Rosek me apresentou a teoria da subjetividade de Fernando González Rey. Um cubano que, a partir dos estudos de Vygotsky, ele vai olhando mais para essa questão dos processos subjetivos, né? E das configurações subjetivas. E aí eu passo a olhar o transtorno, né, o espectro autista, a partir desses processos também. E eu acho que a gente começa a conseguir entender por que a gente reproduz tantas coisas, né, tantas falas, né, por que a gente se torna quem a gente é, né, por que a gente enfrenta as mesmas situações de formas diferentes, né? Tem a ver com esses recursos subjetivos que a gente vai construindo no mundo, né, com as experiências. E eu acho que a teoria da subjetividade me apontou isso, né? É possível olhar para as diferenças a partir de uma outra lente teórica que não seja endurecida, entendendo as características desses transtornos ou dessas deficiências não como só características biológicas, mas como produção subjetiva desses sujeitos, né? Aquilo que eles vão construindo a partir das suas experiências, na relação com os outros, com o mundo, com a sociedade, né? E que isso pode ser mudado, isso pode ser alterado à medida que eu vou oferecer para ele um espaço mais potente, em que eu ofereça um outro tipo de relação. Porque uma coisa é eu identificar características do autismo que são características clínicas e biológicas. Outra coisa é eu olhar para essas características a partir desse olhar da teoria da subjetividade, entendendo o que elas representam para esse sujeito. Né? Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com 2 estudos de casos, né? E dentro desses estudos, a gente tinha um menino, por exemplo, que tinha... As pessoas, nas avaliações, diziam ele é muito rígido, né? Não sai da sala sem arrumar tudo primeiro. Ele tem que botar tudo no lugar. E depois sai da sala. Não quer nada mudado. Tá, isso é uma característica, né, do sujeito, a rigidez cognitiva. Eu fui olhar para isso a partir de outra experiência, né, por outra lente. Tá, mas o que essa rigidez aqui fala da experiência dele? Tu entende? Como que é para ele esse mundo com quem ele lida, que é um mundo com tanta mudança, com tanta alteração, com tanta gente que ele não conhece, com tanta fala que ele não consegue decifrar. O que ele consegue decifrar e organizar? A sala de aula. Essa eu sei. Sim. Como funciona, onde é que cada lugar cada coisa determinado está. Eu consigo dar conta Esta disso. eu consigo dar conta. Então, esta eu mantenho organizada. Sim. Então, não é só uma inflexibilidade cognitiva. Vai para além disso. Não é só um comportamento. Não é só um comportamento, né? É poder olhar para esse sujeito e entender que produção subjetiva está vindo aqui. Né? Do quanto me afeta eu não conseguir dar conta de organizar esse mundo todo, essas informações, essas experiências todas. E isso se reflete no momento em que eu preciso, então, organizar um espaço físico de forma que ele não seja mudado de jeito nenhum, porque isso me traz segurança. Então, isso acontecia normalmente antes de ir para o recreio ou antes de ir para as atividades que eram fora da sala. Por quê? Quando ele voltava, aquilo ali, ele dava conta. Aquilo ele sabia o que era. Aquilo ele conseguia organizar. O que a gente faz com isso agora? A gente continua dizendo que é só uma rigidez cognitiva que não vai mudar? Ou a gente propõe outras experiências subjetivas para esse sujeito, para que ele entenda que a gente não precisa dar conta de tudo e nem sempre a gente vai conseguir, mas que eu consigo minimamente fazendo leituras do mundo de forma mais devagar, mais tranquila, apoiado por alguém.
Então, a partir da lente teórica, a gente começa a acompanhar ele e dizer, olha, a gente vai para o recreio. O que tem no recreio? O que acontece nesse recreio? Como é que tu te sente lá? Quando tu estiver chateado, nervoso, a quem tu pode te aproximar? Eu vou estar aqui para te apoiar. Né? Eu vou narrando esse caminho para ele. Eu vou dizendo para ele experiências que ele pode ter nesse lugar. Né? Eu vou dizendo para ele como é que hoje está o pátio, quem são as pessoas que estão. Amanhã eu vou também relatando para ele o que está acontecendo ali. Porque ele vai percebendo que essa mudança, ela não precisa ter esse impacto tão difícil para ele. Sim. E a questão que tu traz, que isso é uma pergunta, né, recorrente. Mas ele não é verbal. E aí tu trouxe, eu vou narrando. A narração é sentir o sujeito, que ele vai te dar indícios de que está te entendendo. E que as coisas vão acontecer. E tu trouxe a questão da teoria da subjetividade, que é importante pontuar. A gente fala muito sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem, né? E aí a Marlene Rosek sempre nos trouxe uma fala importantíssima. A gente não joga a criança com a água do banho, né? Então, assim, nós temos teóricos, e aí o Fernando é um pós-vigotskiano, que estudou, né? É falecido, estudou sobre as questões pós-Vygotsky dentro dessa subjetividade. E aí a gente vê uma crítica muito forte. Piaget e Vygotsky não servem mais. Não joga a criança com a água do banho, tá? Valoriza o que essa galera, o que esse pessoal trouxe para nós. E aí vem essa beleza que é essa teoria da subjetividade, que é linda. Eu acho que, né, eu tenho uma vontade tremenda, tenho os meus estudos, tu sabe, de me aprofundar, porque é uma teoria difícil, ela não é densa, né? Mas que traz eu pensei que eu nunca ia aprender na minha vida, eu lia isso e dizia, meu Deus, muito difícil. Li um livro, 5 parágrafos, 10, 15, 20, 30 vezes, porque se tu pegar qualquer livro meu da teoria da subjetividade, ele não tem espaço mais para marcar e para post-it. Sim. Tu entende? Porque mexe com a gente. Porque faz tu repensar, né? Sim, é o sujeito. Mas eu acho que tu traz uma coisa importante, assim. A gente é extremamente importante a gente trazer novos teóricos para a discussão, para o debate, mas a gente não pode abandonar aquilo que é clássico, tu entende? Sim. Então, quem eu vou agregar para discutir desenvolvimento social junto com Vygotsky? Que autores que falam hoje sobre isso, que podem agregar essa discussão? Que autores negros, que autores indígenas, que autores do cotidiano agora estão falando sobre isso, que podem agregar essa discussão? Né? Então, a gente amplia o campo teórico, a gente não diminui o campo teórico. E não vai retirando, Exato. Não serve mais. Tu entende? Porque eu acho que são teorias extremamente importantes ainda. Claro. Né? Então, a gente precisa revisitá-las e trazendo coisas novas. Né? Assim como a gente faz com Maturana, com Morin, né? A gente vai agregando outras. E o próprio Fernando fez isso também. Né? Quando ele foi dentro da teoria da subjetividade, agregando a discussão com outras teorias. Lindo isso. Né? Fazendo essa tecitura. Depois a gente vai mostrar um livro que é do grupo também, que estuda bastante. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual o momento... Eu vou te fazer uma pergunta, já estou fazendo várias, né? Tem milhões, e eu já vi que a gente está assim, já 1 hora, Carlinha, aqui. Tá? Qual o momento mais marcante na educação especial e qual o papel da família nesse processo? Então, é algo que te tocou, e aí trazendo um pouco da família, que a gente não falou ainda, que é fundamental também, né? Eu acho que, para mim, o momento mais marcante foi lá pelos anos de 2000 15 anos atrás, 16 anos atrás. Sou péssima para data, Mari. Mas a gente teve um movimento importante aqui de fechamento das escolas especializadas. Não sei se tu vai lembrar disso. Sim. Porque a política dizia que era preferencialmente no ensino regular. Sim. Né? Então, se começou um movimento grande, nacional, né? Do fechamento das escolas especializadas. E, naquele momento, eu vi uma mobilização importante de famílias, né? Indo às ruas e dizendo: eu respeito os processos inclusivos, eu respeito o espaço de cada um, mas eu também respeito o espaço que eu quero para o meu filho, que é essa escola especializada. E podendo defender esse espaço não como espaço excludente, porque até então a gente não conseguia fazer trazer essa discussão só
pelos profissionais. Né? Nesse momento, as famílias falam sobre isso. Começam a trazer isso. Esse espaço não é um espaço excludente. Esse espaço é um espaço educacional. E daí a gente consegue trazer a teoria, dizendo, olha, toda escola é escola, desde que ela tenha um processo pedagógico forte, né? E a gente vai defender todo espaço de qualidade. Para cada escola para criança de direito, né? Então, bom, em um momento da minha vida eu vou precisar de uma determinada escola, outro momento não, e por isso que o sistema ele é amplo, né? E ele oferece diferentes oportunidades. Então, acho que esse para mim foi um momento marcante, assim, sabe? Foi um momento em que eu coloquei, por exemplo, meu primeiro artigo dentro de um jornal falando sobre isso, né? E que eu vi que a força da mudança das políticas também está nas famílias. Tá? Quando eles tomam a causa, e se a gente for olhar para o movimento do Brasil, assim, esse movimento funciona muito pela força das famílias. Tá? Que quando tomam para si a causa, elas vão adiante. Né? Elas põem o pé na porta e eu, como gestora, enfrento isso. Tá? Uma escola sem 10 professores, você não tinha mais o que fazer. As famílias se reuniram, botaram o pé na porta do gestor e disseram, a gente não sai daqui enquanto não tiver fono para todos os professores que estão faltando na escola. Se abolotaram lá com seus filhos na secretaria e não saíram de lá. Tá? E saíram com os fones na mão. Força. E saíram com os fones na mão. Tá? Saíram com nomeações de professores. Então, a força da família ela é importante. Por isso que eu sempre acredito que família não é inimigo da escola. É, parceira. Família é parceira. É isso aí. Isso aí é fundamental, né? E a gente vê muito na rede hoje, na internet, né? Muitas famílias, muitas pessoas levantando essa bandeira importante, pais, mães, né? De crianças com transtorno que podem falar de uma outra maneira. Então a gente não precisa, não tem nada a ver uma crítica, é porque não é especialista na área de educação. Não, a gente precisa da família. A família está 24 horas. Sempre. Né? E eles sabem muito sobre os filhos. E aí eles vão agregar dentro da área educacional. Né? Com certeza. E sabem muito sobre os filhos, conhecem muito sobre a deficiência, conhecem muito sobre o transtorno. Talvez alguns não saibam termos técnicos, como a gente imagina. Mas tem a vivência. Mas tem a vivência, tem um conhecimento que a gente precisa escutar. Eu vou te trazer agora, assim, como construir, porque tu falou da cultura inclusiva no início, como construir essa cultura inclusiva para a nossa sociedade? Eu acho que passa, para mim, sempre pelo diálogo. Por conhecer as pessoas, se dispor a conhecer as pessoas. Para a gente aceitar a aproximação. Para a gente entender que eu não sou centro do mundo. Que eu não sou completo. Que eu preciso do outro para viver. Que o outro pode agregar coisas importantes no meu desenvolvimento. Acho que a gente começa a construir uma cultura inclusiva, socialmente, né? A partir desse pressuposto. De que o outro que está ali, ele complementa a minha caminhada. Sim. E que o outro tem tanto direito de ser e estar no mundo quanto eu. Sim, porque eu sou melhor do que o outro. Exato. Então, acho que a gente começa a desconstruir esses rótulos a partir daí. Só que é difícil, né? Difícil. Isso não é uma força de lei que desconstrói. Né? Isso não é um parecer que desconstrói. Isso é um trabalho a longo prazo. Por isso que a educação inclusiva é processo. E aí, o que tu fala sobre a questão das políticas públicas, sobre esse olhar inclusivo? É nesse sentido. Eu acho que a política pública, ela vai te dando um norteamento, assim, sabe? Ela vai ajudando a delimitar o campo, o espaço, as formas, os jeitos, né? A legislação vai amparando isso, mas só isso não transforma. Não tem como. Só isso não transforma. Claro que não. Só a legislação não transforma. Só uma escola teoricamente acessível não transforma. Só o melhor material não transforma. O que transforma, efetivamente, é a mudança de concepção. E isso é trabalho de longo prazo. Por isso a importância da formação continuada. Sim. Dá um conselho para os professores e para os gestores sobre os processos inclusivos, rapidamente, antes da gente jogar no bate-bola aqui. Eu acho que o primeiro conselho é: vamos nos abrir. Vamos nos abrir, bom. Sabe? Eu acho que, assim, antes de ser reativo... Até na postura corporal, na postura né? corporal. Aqui. É isso, braço cruzado, cara fechada. Solta. Educação, primeiro, é uma escolha. Então, acho que agora, no século XXI, a gente tem uma escolha maior para fazer. Ou eu quero trabalhar com a diversidade,
e daí sou professora, ou eu não quero trabalhar com a diversidade, escolho outra profissão, que eu não sei como é que tu vai conseguir trabalhar sem trabalhar com a diversidade, mas é uma escolha tua, né? Seja feliz. Porque a educação hoje, ela não tem possibilidade nenhuma de não atender a diversidade, seja ela qual for. Posto. É justiça social. A gente não pergunta por que estão aqui, a gente pergunta por que nunca estiveram aqui. Nossa, boa essa pergunta. Para mim é isso. Repete, Carlinha. A gente não pergunta por que estão aqui, a gente pergunta por que nunca estiveram aqui. Então, não há outra alternativa. A minha escolha é, quero ser educador. Hoje, deste jeito... Dá um artigo esse. Dá um artigo esse. É verdade, né? Dá um artigo esse. Um bom título. Maravilhoso. Guarda na cabeça para a gente poder escrever sobre isso. A gente vai ver o podcast várias vezes. Ou não quero ser educador, porque eu não quero trabalhar com a diversidade. Uma escolha, gente. Vamos trabalhar com outra coisa. Não vejo hoje uma profissão no mundo que tu não trabalhe com a diversidade. Mas se tu tem essa ideia deturpada, faça bom uso dela e tente em outra profissão. Seja feliz. Vai dar com os burros na água, mas cada um. Agora, a educação hoje não tem como. Então, coração aberto. E a única certeza, nem tudo que tu vai fazer vai estar certo. Sim. E não há problema nenhum. Sucesso não é acertar sempre. Sucesso é tentar fazer. Sabe? Eu tenho para mim uma coisa que é filosofia de vida. Eu deitei a cabeça no travesseiro e perguntei, eu fiz pelos meus estudantes hoje tudo o que eu podia? Não importa quem são os estudantes. Sim. Eu trabalho hoje com graduação, Sim. pós-graduação. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu pergunto, eu fiz por eles tudo o que eu podia hoje? Porque eu planejei pensando realmente que eu podia desenvolver alguma coisa ou não. Então, acho que para mim... Pensando só em mim, da minha aula. Exatamente. Então, acho que para mim essa é muito importante isso. é o caminho. Importante. Vamos lá no Tá de Boa, fazer um quiz ai, que aí. medo. Vamos lá. Uma palavra, não é uma frase, é um texto. Tá. Vamos embora. Tá, duas até, né? Uma palavra... Inclusão em uma palavra, tchatchararã. Pertencimento. Se eu não pertenço, eu não estou incluído. Palavra muito importante. Se eu não pertenço, eu não sou. Então, Nossa, forte. O que mais te inspira na profissão? Uma palavra. as pessoas que passam pelo meu caminho. Ah, lindo. Os alunos, os profissionais. Eu sou muito... Ontem eu falava sobre isso. Eu sou muito grata pelas pessoas que me ensinam, pelas pessoas que passaram por mim, sabe? E eu gosto muito de dizer isso, assim. Eu acho que a gente esquece. E isso me encanta. Mais, né? Isso me encanta, sabe? Porque eu olho pra ti e eu digo, nossa, eu queria ser como a Mari, sabe? Eu queria ter um pouquinho disso que ela tem, né? E eu aprendo isso contigo. E eu trago pra minha vida. Digo mesmo. Digo mesmo. Um valor essencial para quem trabalha com a educação. Um valor essencial. Desejo de aprender. Ah, isso tudo, né? Não tem como ser educador hoje, para mim nunca teve, mas especialmente hoje, não tem como ser educador sem entender que tu está aprendendo todo o tempo. A palavra aprendente, para mim, é importante. Nós somos eternos aprendentes. Se eu não me colocar nesse lugar de aprendente, eu nunca vou conseguir ser ensinante. Nunca. Não tem como. Então, a gente, enquanto professor, tem que estar sempre sendo aprendente. Uma palavra que representa os estudantes. Ai, um mundo de possibilidades. Gente, se tu parar um pouquinho para pensar e olhar, tu vê coisas incríveis que essas crianças, esses adolescentes fazem. E as pessoas não olham, entendeu? Eu sou muito visual para aprendizagem, né? Então, eu olho para eles e eu vejo as engrenagens da cabeça funcionando, sabe? E as pessoas dizem, ai, olha só, fazendo uma arte, eu estou vendo ali a função executiva andando. Eu estou vendo aquela cabeça pensando como é que vai solucionar aquele problema e as pessoas estão vendo fazendo uma arte. Fazendo bagunça. Fazendo bagunça. Então, é olhar para isso, sabe? Boa. Um desafio na escola atual. Uma palavra. Um desafio na escola... Ai, tem tantos... Mas acho que é entender o seu papel. Entender o seu papel é bom. Qual é o papel da educação? Dessa escola. Meu papel da educação não é ter
quantidade de gente passando no vestibular. Não é ter o melhor índice. Sim. O meu papel na escola é oferecer recursos subjetivos para que esses sujeitos consigam dar conta da vida pós-escola, porque o mundo real é pós-escola. É isso. Forte. Um aprendizado que a inclusão te trouxe, minha amiga. Ai, todos. Eu sou o que eu sou porque eu trabalho com o que eu trabalho. Eu acho que a maior aprendizagem é entender que as pessoas, elas podem ser o que elas quiserem ser e como elas quiserem ser. E isso independe da minha vontade. Eu não tenho... Isso. Até emociona, né? É isso. Um livro. Ai, muitos livros. Ai, meu Deus, li um livro. Qual é a pessoa que mais lê que é um livro? Um livro. Vai pensando, tá? Um educador que te inspira. Ai, eu não posso falar de um educador. Não, fala dois, então. Olha só, eu vou falar. Tem educadores... claro que Paulo Freire, né? Eu sou freiriana, mas eu vou falar de gente real. Não que Paulo Freire não seja real, mas sim, é Paulo Freire, sim, né? Sim. Eu vou falar de gente aqui, perto. Sim. Eu sou quem eu sou porque tive 4 pessoas importantes na minha vida, enquanto professores. Zélia Maria Farenzena, que já faleceu. Sim, uma querida. Foi uma professora na PUC, né? Que me acompanhou na pedagogia, na minha entrada no mestrado. Ela era um encanto de pessoa. Sim. Se eu conseguir ser 1% do que ela foi, eu já estou muito feliz. Querida. O Hugo Otto Bayer, Outro. né? Que me acolheu no mestrado, me ensinou muito sobre acolhimento. Pessoa maravilhosa. Marlene Rosek, que me apresentou essa teoria maravilhosa, né? Que me botou no caminho de ser doutora. Ela dizia, vou te tornar doutora. Que amor. Né? E a Betina Starém dos Santos. Né? Ser professora universitária hoje, eu devo 50% a ela. Sim. Então, acho que são 4, me emociona até. São 4 educadores maravilhosos. Que construíram a tua trajetória junto, me né? tornaram o que eu sou. Coisa linda. É isso. É valorizar as pessoas. E esse é um momento importante da gente estar aqui e poder falar nessas pessoas. Com certeza. Porque acho que a gente tem que falar de quem... Eu queria me tornar professora para fazer diferença na vida das pessoas. E eu entendi isso a partir desses educadores que trabalharam comigo. Sim. Que fizeram diferença na minha vida. Sim. Então, eu sempre digo, se eu morrer e um estudante um dia disser, nossa, aquela professora top, foi maravilhosa na minha vida. A profissão está ganha. Está ganha. O momento está ganho. A missão está ganha, o propósito está feito. Está feito. Está feito. E aí tu traz uma coisa linda, né? Que é, por que se fala de apagão hoje? Porque a gente não consegue citar mais 4 professores que a gente inspira. Aí tu traz 4 e com certeza tu poderia trazer mais alguns. Muito mais. Mas esses que foram profundamente né, ligados a ti. Por isso que a gente tem apagão, que a gente não consegue se inspirar. Né? E na pesquisa que a gente está fazendo lá com a Betina, uma das primeiras, no questionamento inicial que a gente fez para testar, né, o instrumento, aparece isso. Os alunos do ensino médio dizem isso, né, que eles não escolhem a docência porque eles não têm professores em quem se inspirar. Porque os professores também não falam sobre a sua docência com orgulho. Sem a felicidade de estar ali, né? A alegria de ser docente. Eu sou docente. E eu me orgulho de ser docente. Eu também. Uma frase que te representa. Agora não é a palavra, é uma frase. Uma frase que me representa? Ninguém é normal. Isso aí. Porque eu detesto esse termo. Eu sempre pergunto, o que é normalidade? Né? Eu não sou. Atacada, descabelada, irritada, mas ao mesmo tempo é carinhosa, é afetiva, é chorona, chora com propaganda de margarina. Tá, isso é normal para quem? Então, o que é ser normal? Sim. Então, eu prefiro dizer que ninguém é. Pronto. E tá tudo bem.
É verdade. Um erro bom que te representa? Um erro bom que me representa... A minha mãe diz que eu tenho um defeito e uma qualidade ao mesmo tempo. Eu não tenho freio inibitório na língua. Então, isso pode me trazer grandes coisas, mas grandes problemas também. Né? E eu acho que esse é um erro que me representa. Eu falar. Às vezes eu falo muito quando não devia. Às vezes eu falo coisas que não eram adequadas naquele momento. A maturidade vai trazendo um pouquinho mais de experiência, né? Quando eu era mais nova, eu esbravelhava, gritava, fazia horrores. Hoje eu consigo falar mais ponderado, com um pouquinho mais de educação, assim. Mas não consigo fechar a boca, sabe? Então, falar, botar para fora... Eu passo por mim a ideia de que o que não é trazido para a linguagem, seja ela corporal, olhar, o que for, vira problema. Sim. Então, eu não guardo. Só que para alguns pode ser um erro, né? Ou pode ser a falta, para outros também é acerto para outros. Mas tem me mantido bem equilibrada. Tá linda. Tá? Tô sem medicação, não preciso tomar medicação nenhuma. Tá eu digo ótima. Por isso que eu não sou bem adequada mesmo. Tá porque ótima, tá é isso. Porque eu falo. Tu fala mesmo. A gente resolve agora ou não resolve, a gente se afasta, mas eu falo. Sim, não precisa conviver, tá? É isso, não gostou, não tem problema, nem todo mundo tem que gostar. Não precisa gostar. É uma opção gente, das pessoas. Não. Um sentimento que a inclusão te trouxe e te provoca. Sentimento, né? Tu pensa naquilo. É um sentimento de desafio. Sempre. Porque a gente lida com o outro e esse outro não é eu. Então sempre vai ser um desafio. E desafio aqui não é como uma coisa ruim. Porque a tendência das pessoas é acharem a palavra desafio como algo ruim. Sim. Né? Não é como algo ruim. Né? É algo que vai me tirar da minha zona de conforto. Tá certo. Então, acho que isso é importante. Né? A gente sempre sai da zona de conforto, porque na zona de conforto ninguém aprende nada. Ela é muito boa. Eu tomando banho de sol na beira da piscina com um livro policial bem sangrento. É maravilhoso. Só que ali não estou aprendendo nada. Sim. É uma zona de conforto. Então, a inclusão ela me propõe desafios que me tiram da zona de conforto. Isso aí, minha amiga. Me diz uma coisa, só para a gente fechar. Tá gostando? Gostou? Amei. Olha, eu consegui quase todas as... Olha! Tô muito chique. Me diz uma coisa, que isso aqui é bem importante, eu acho que nesse momento, sobre o ensino superior, é algo que a gente tem que falar também. A gente falou bastante da educação básica. Eu queria que tu falasse qual é a maior necessidade hoje que tu percebe como professora universitária, que a universidade, a faculdade necessita repensar, pensar, construir. O que tu... Eu acho que assim como a educação básica é repensar todos os processos inclusivos. Eu acho que a gente tem a universidade hoje também muito diversa. Né? E os professores não estão preparados para isso. Então, eles ainda têm... A universidade ela ainda está formada na excelência acadêmica. Sim. Né? A gente ainda está pautado sobre isso. Tem um produto final a ser entregue. Mas não está dando conta. Como é que vai se formar professor? Não está dando conta como é que vai se formar engenheiro. Está com dificuldade como é que vai se formar não sei o quê. A gente quer sempre a excelência, né, acadêmica. E, de novo, se esquece do processo. E eu acho que dentro da universidade acontece esse mesmo caminho. E eu acho que isso precisa ser trabalhado também. A gente fez muito isso, né? Enquanto estava fazendo pós-doc, a gente viu muito isso, né? O quanto também lá falta a gente discutir sobre essas questões que são frágeis e que machucam. Sim. Né? Que essas perspectivas que o professor tem sobre o outro, né? Porque são turmas de 30, 40, 60, tu não consegue conhecer todo mundo, mas como é que a gente faz, então? Para conhecer. Como é que a gente pode fazer uma aula que seja mais acolhedora? Né? A gente precisa pensar sobre isso. Sim, eu acho que essa é uma defasagem, né? E de ter esse olhar inclusivo de fato. Não adianta ter um centro, um núcleo, professores com formação, ter uma política que circula pelas universidades
se isso não se faz de fato. Não consolida, né? E assim como a gente diz na educação básica, não adianta tu o professor receber um aviso dizendo é um aluno com autismo e tem necessidade de previsibilidade de atividades, mais tempo para fazer não sei o quê e fazer prova fora do lugar. Cara, isso não diz sobre nada do processo de aprendizagem dele. Então, também ali a gente precisa... e não estou falando de uma universidade, tá? Eu estou falando de várias, porque eu acompanho pesquisas em vários lugares e é assim. Né? E a gente precisa, então, ter um conhecimento melhor. Que instrumentos a gente vai oferecer para esses professores? Terem conhecimento efetivo das suas turmas e dos seus estudantes. Né? Tá certo. Eu trabalho com um instrumento que a gente construiu no pós-doc, que é um questionário que eu faço com os estudantes. Né? A gente está construindo aí com a Betina um artigo sobre isso, que é para saber quem é esse sujeito. Né? Que é um recurso para entender. E a partir disso, eu consigo planejar as minhas aulas. Tá certo. Né? Então, acho que a universidade ainda precisa aprender isso, esse processo. Mas que bom que cada vez mais a gente consegue introduzir algo que seja relevante e não excludente, né? Exato. E sim, para ter um entendimento. Exato. Minha amiga, quer falar alguma coisa a mais que eu não contemplei na tua fala, na entrevista? Não. Se pudesse deixar um recado aí pro pessoal. Não, acho que isso foi maravilhosa. Então vamos conversar sobre isso. Teria muito tempo para conversar, né? Podíamos ficar muito mais, já foi 1h20. Não, Capra, já deu, né? Já deu nosso tempo. Amiga, muito obrigada. Eu espero que vocês assistam, comentem muito lá, tirem as suas dúvidas. Obrigada de coração. Eu que agradeço pela tua gentileza sempre. Temos aqui 2 livros importantes, né? Até tirei a outra capa, que fala sobre as trajetórias escolares dos alunos com deficiência. E também é do grupo que a Carla estuda bastante, né? Que fala sobre a subjetividade. Então, são coisas muito importantes, né? A Caiado, que é a Kátia Regina Moreno Caiado, que ela é organizadora e tem vários artigos, que a gente pode entender os processos inclusivos de uma outra maneira, né? E também temos a escola como sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir quem? O nosso maravilhoso Rubem Alves. Então, são 2 dicas maravilhosas para vocês. Temos livros importantíssimos que vão trazer algo. Nós somos pesquisadoras, a gente escreve artigos, cada artigo que se escreve é pensando numa temática. Então, tem muita gente legal que escreve muita coisa. Então, muitas vezes, tu olha o título e diz assim, não quero, mas tu não sabe o conteúdo que tem dentro, né? Exato. Isso é importante, né? Não tem livro ruim, né? Não tem. Pra mim não tem livro também. Que a gente diz, nesse momento não agregou muito na minha vida. Mas, enfim, mas a leitura sempre tem né? alguma coisa. Sempre. É isso. Então, esse foi o podcast de Boa com a Diferença, com a nossa Carla querida, que está aqui sempre do meu lado, trazendo profissionais incríveis, e hoje eu pude ter a oportunidade de saber a história mais profundamente, né? Que é linda, maravilhosa, tá? É um prazer, uma satisfação. Não perca os outros episódios e sempre pontuando. Estamos aqui, eu e a Carla, porque a gente tem a parceria incrível da Verbo Educacional, que é uma instituição que pensa a educação, com cursos maravilhosos, que com certeza você vai encontrar que vai se adequar ao seu perfil. Então, entre no site, compartilhe, pergunte, tire as suas dúvidas, que a Verbo está sempre conosco. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe.